Amém? Deus abençoe a cada um nessa noite, em nome de Jesus. Mais ou menos. Glória a Deus. Aleluia. É uma alegria estar aqui nessa noite para estar trazendo uma palavra, creio, de edificação para a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Eu creio que a partir de hoje a sua vida não será mais a mesma. Aleluia! Aleluia, Deus. Porque a palavra que nós iremos trazer hoje, é uma palavra de edificação, também de fé e milagre. Aleluia. É uma palavra bastante conhecida. Eu ministrei essa palavra esses dias e eu vim com outra mensagem aqui, mas quando cheguei aqui, Deus ele tem aquele costume de sempre mudar a palavra de Deus aqui. Amém, igreja? Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 8. Um tripé, a gente acompanhou uma certa pessoa chamada Alexandre. Não deixou que quebrou. De número 49. É carinho, mas eu vou tentar comprar. Aleluia, Jesus. Acho que peguei. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quem encontrou, diga amém nessa noite. Aleluia, Deus. Diz assim, igreja, a palavra de Deus. A ressurreição da filha de Jairo. Falava ele ainda, 49, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, disse: não temas. E ela será salva. Deu B.O. Amém. E ela será salva. Aleluia, Jesus. Pode tomar tua assento essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite aqui, eu quero só falar algo aqui, que uma vez a pessoa me comentou um comentário, dizendo para mim dessa forma: ó, pastor Gilmar, eu não acredito que o barulho traz a presença de Deus. Falei, concordo plenamente. O barulho não traz a presença de Deus, mas a presença de Deus. Aleluia. Quem crê nisso aqui? Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Estou mandando. Amém. Aleluia. Eu falo muito alto. Glória a Deus. Então, irmãos, dentro dessa palavra, nós lemos aqui nessa noite uma mensagem, que Deus vai falar com você aqui nessa noite. Aleluia. Fazer igual o pastor, eu sou igual o carro alto, uma pega aqui, o negócio pega tudo. Aleluia. O que nós possamos passar aqui nessa noite para os irmãos. Aleluia, Jesus. Algo que aconteceu na vida de um homem. Na vida de um homem que ele tinha uma grande autoridade. Uma grande autoridade. Aleluia. Falava que hoje ainda em Cafarnaum, ali perto da Galileia, o homem conhecido como Jairo. Jairo, ele não era qualquer pessoa.
Jairo, irmãos, ele era um homem que ele tinha os seus valores. Ele tinha os seus valores, mas uma certa feita, ainda em Nazaré, uma das suas primeiras pregações de Jesus, após, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, quando Jesus recebeu, aleluia, louvado seja Deus, a um convite, e Jesus ele passa em uma da sinagoga, onde ele congregava com a sua família, e nós entendemos que nessa passagem bíblica que nós estamos ouvindo aqui nessa noite, aleluia, vou trazer algumas revelações da palavra para que nós possamos entender. Aleluia, Jesus. Entenda, igreja, que quando Jesus estava na sinagoga, aleluia, a Bíblia disse que Jesus ele foi convidado pelo Rabi, aleluia, para ler uma palavra que se encontrava no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. E quando ele leu o versículo, capítulo do livro 61, Jesus ele vai dizer uma palavra que chocou todos que estavam ali. E quando Jesus falou, aleluia, louvado seja Deus, a palavra, a Bíblia, a Escritura, o livro de Torá, o Corão, aleluia, se cumpriu naquele momento, que todos sabiam e conheciam, só que poderia, aleluia, cumprir a palavra, era o próprio Filho de Deus, aleluia, louvado seja Deus. E muitos perguntavam, não é esse aí o filho de José? Mas não conhecia, aleluia, que realmente estava ali, viu Jesus como um homem natural, mas diante deles estava o próprio Filho de Deus vivo, aleluia, aquele, louvado seja Deus, que veio enviado para, aleluia, salvar e nos livrar do pecado. Irmãos, nessa noite eu quero trazer para você a respeito de um homem. A respeito de um homem, após saber e conhecer o que aconteceu na sinagoga, ele vai descrever uma carta, aleluia, ou um decreto proibindo de que Jesus de Nazaré pregasse na sua sinagoga, porque a Bíblia diz que Jairo era chefe de todas as sinagogas daquela província. Entenda que Jairo agora descreve um decreto e proíbe de que Jesus pregasse na sua sinagoga. Entenda que Jairo era um homem, igreja, um homem poderoso naquela ocasião. Jairo não era só, aleluia, louvado seja Deus, um sacerdote de um pequeno sacerdote, aleluia, de um tabernáculo. Jairo, vamos dizer, era o próprio proprietário e bispo de todas as sinagogas da região. Ele tinha o poder e a autoridade, aleluia, de proibir para qualquer um não pregar na sua sinagoga. Essa foi o decreto que ele fez para Jesus de Nazaré, não trazer nenhuma palavra de cada sinagoga que ele tomava conta. Mas entenda que nessa noite, aleluia, como essa história é linda de nós pregarmos aqui nessa noite. Entenda, igreja, deixa eu falar, mas muitas vezes, aleluia, a gente não vai entender, aleluia, Jesus de Nazaré, e a dor, o desespero vai bater na casa, aleluia. Nós entendemos que a dor ainda vai chegar na vida de Jairo, quando o homem natural não precisa, não necessita nada de Deus, ele pode comentar e falar o que quiser, mas quando a dor chega, o coração é quebrantado, aleluia, falar de Jesus, que a oração do tempo todo. Entenda que nessa noite o que vai acontecer na vida de Jairo vai mudar a história de um homem arrogante, um homem prepotente na sua forma, aleluia. Entenda quando um problema chegou na casa de Jairo, quando a doença entrou na casa de Jairo, quando a dificuldade
Jesus. A esposa de Jairo conhecia, ou seja, viu falar por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Mas uma certa feita, dentro da casa de Jairo, a filha de Jairo adoece com uma doença desconhecida. Os médicos não podem fazer nada. O diagnóstico, aleluia, da vida daquela menina é que ela ia morrer, aleluia. Não tinha mais solução para a vida daquela menina. Então a mulher de Jairo clamava: Jairo, vai atrás de Jesus, aleluia. Vai procurar o mestre onde tiver. E Jairo vai dizer: eu não posso, porque eu mesmo decretei que ele não pregasse na sinagoga, aleluia. Eu não posso e nem vou, aleluia. O homem era prepotente, mesmo vindo da tua família, sacrificando, morrendo dentro de casa. Jairo batendo o peito: eu não posso, porque eu sou um sacerdote, aleluia. O que a sociedade vai pensar? O que os irmãos, aleluia, na sinagoga vai pensar? Aleluia, que eu correr atrás de Jesus, eu não vou correr atrás de Jesus. Entenda aqui, irmão, o que é uma pessoa prepotente. Entenda uma coisa: não tem nada, aleluia, louvado seja Deus, para Jesus mais importante do que a família. A família é mais importante, é mais importante do que a igreja, é mais importante, irmãos. A Bíblia fala no livro de 1 Timóteo: como um homem pode tomar conta da casa de Deus se nem dentro da casa dele ele governa? Então, igreja, o que nós possamos entender aqui nessa noite, desde a prepotência de Jairo, aleluia. Jairo negava de ir buscar Jesus, mas quando o negócio vai arrochando, quando Jairo vai ver a tua família, quando Jairo olha para aquela cama, vê a filha dele morrendo, agora eu vejo um homem quebrantado, agora eu vejo um homem, aleluia, tomar uma decisão na sua vida, agora eu vejo um homem agora mudar a tua história, porque para tomar decisão não é para qualquer um, aleluia, Jesus de Nazaré, porque para deixar tudo, renunciar tudo, Jairo teve que renunciar a sinagoga, Jairo teve que renunciar a sociedade, Jairo teve que abrir a mão do preconceito, aleluia. Sabe por quê? Por causa da família. Jairo agora começa a entender: a minha família é melhor, a minha família é principal, a minha família é importante. Não importa o que o povo vai dizer, mas eu vou atrás de Jesus de Nazaré, porque Jairo viu em Jesus a solução para a tua casa. Jairo viu em Jesus, aleluia, a solução para o teu problema. Os médicos dizem: a menina vai morrer, aleluia. Jesus de Nazaré, entenda, igreja. Jairo não quis olhar que o povo, aleluia, quis falar. O importante para Jairo naquele momento, aleluia, porque a última palavra é da boca de Jesus. Eu queria que a última palavra da boca de Jesus de Nazaré. Entenda que agora nessa noite, Jairo agora vai tomar uma decisão. Jairo agora vai tomar uma decisão importante na sua vida. Jairo agora ele vai procurar Jesus. E quando Jairo chega perto de Jesus, Jesus estava pregando nas suas praças. E quando ele vê Jesus, a multidão olha para Jairo. Não é aquele Jairo que proibiu nós de entrar dentro, porque nós estávamos seguindo Jesus. E agora ele vem ao encontro de Jesus. Olha que coisa interessante. A coisa foi tão interessante. Jairo, o coração de Jairo estava tão quebrantado. Sabe como é que Jairo chegou perto de Jesus? A Bíblia diz que ele chegou, prostrou e adorou. É que a dor faz coisa da nossa vida, irmão. O desespero faz nós tomar decisões na vida. A dor quando bate, Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Não tem ninguém, e Deus não estiver conhecimento que a última palavra de Jesus, você vai ter que jogar tudo para lá, aleluia, saber na sua vida que a solução é Jesus de Nazaré, a solução é
Jairo chega perto de Jesus e vai dizer: mestre, eu tenho uma filha quase morrendo em casa. Eu preciso que você vá na minha casa. Jesus pergunta: a tua casa é longe? Ele diz: não. Então vamos. Jesus vai até a casa de Jairo, mas quando chega perto, alguém vai chegar. Você entendeu? Quando você está perto de receber algo na sua vida, sempre tem que ter um enviado do diabo para tirar você da presença. Sempre vai chegar alguém e vai dizer: não vai não, não vai na igreja hoje não. Ah, não vai lá hoje não. Mas quando Jesus ia no meio do caminho, apareceu: ô Jairo, não incomode mais o mestre, Jairo, porque a tua filha acabou de morrer. Você pensa que o psicológico de Jairo se abalou naquele momento? Você pensa que Jairo não pensou em ter assistido no momento? Mas Jesus animou ele com a palavra. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz em palavra: ela ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga e diz: a tua filha está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus disse, ouvindo o que aquele homem estava falando: não tema, Jairo, crê somente. Ela não dorme, ou seja, ela não está morta, apenas dorme. Aleluia, Jesus. Mesmo assim ainda Jesus não parou, Jesus prosseguiu. Sabe o que quer dizer com isso? Mesmo você parando, Jesus ele ainda é contigo. Mesmo você, aleluia, louvado seja Deus, enfraqueceu, Jesus é contigo. Jesus não desiste de você, irmão. Jesus nunca desistiu de você, mesmo na tua fraqueza, mesmo aleluia, na forma que você está vivendo. A gente pode até desistir de Jesus, mas Ele nunca vai desistir de nós. Glória a Deus Todo-Poderoso. Jesus vai à casa de Jairo. Entenda, quando Jesus ele chega na casa de Jairo, há um alvoroço de gente chorando, porque naquela época contratavam pessoas para chorar. E ali estava um bocado de gente chorando. Não tinha pouca pessoa não, irmãos, era muita gente. E quando Jesus chega na casa de Jairo, Jesus disse: aleluia, Jesus, não chores vocês, porque a menina não morreu. Saltou um bocado de gente rindo da cara de Jesus. E mesmo assim ainda saltou o incrédulo de lá de dentro para dizer na cara de Jesus: quem é você para dizer que a menina não morreu? Eu vi a menina morrer, eu estava com ela na cama. A menina está morta há 1 hora, aleluia, ela não respira. Como você pode dizer que ela não morreu? Ou seja, você está dizendo que nós não conhecemos a morte. Jesus vai dizer: você pode até conhecer a morte, mas eu conheço a vida. Eu vou tentar despertá-la. Eu que vou fazer milagres. Aleluia. A especialidade de Jesus é fazer milagres. A especialidade de Jesus é entrar num culto como esse e pessoas saem daqui de dentro hoje restauradas. A especialidade de Jesus é entrar num culto como esse, aleluia, doenças se curáveis, aleluia, aquilo que o homem falou acabou, e Deus o impossível dizer, aleluia, pode ter jeito para o homem, mas para mim tem jeito, mas para mim tem jeito, aleluia, Jesus de Nazaré, glória a Deus. Para Jesus tudo tem jeito, irmãos. Aleluia, Jesus. Para Jesus tudo tem jeito. Só não tem jeito quando a gente não quer. Mas se você quer, Jesus quer. Você lembra do leproso? Olhando para o leproso, aleluia. Interessante que aquele leproso, ele não chegou gritando desesperado. Ele não chegou: Jesus, me cura, estou leproso. Ele não chegou assim. E eu tenho a história daquele homem. Eu tenho a história daquele leproso. Eu conheço a história. Aquele leproso, por onde ele passava, um pedaço de carne podre ficava. As unhas, os pés já tinham comido tudo, tinha força mais de andar. Os braços
Não tinha mais como, ele rastejou até Jesus. A dor daquele homem era imensa. Mas a única coisa que ele chegou perto de Jesus, ele falou: Jesus, me cura. Ele se prostrou e adorou. Jairo prostrou e adorou. Aleluia, Jesus. E ele perguntou: que queiras, Senhor? Se o Senhor puder, aleluia. Olha que interessante. Se o Senhor, Aleluia. e ele falou: Senhor, se o Senhor puder, pode bem me limpar. Olha que interessante. Aquele leproso não colocou Jesus no canto de parede. Se você não me der o meu milagre, eu vou sair da igreja. Aquele leproso é diferente. Se você não fazer algo da minha vida e ministério, ó, já era. Os crentes, irmãos, me desculpa, hoje em dia está desse jeito. Irmão, se Jesus fazer, ele é Deus. Se não fazer, ele é Deus. Deus já na nossa vida. Aleluia. A coisa mais importante que nós temos na nossa vida, irmão, é zelar pela coroa da vida. É zelar pela salvação. Entenda, tudo nessa vida vai passar. Casa vai passar. Bem materiais vai passar. Essa vida vai passar. Aleluia. Mas a vida eterna, você tem que garantir. Jesus não morreu de graça para nós perder a nossa salvação. Aleluia. Jesus ressuscitou para que nós tenhamos vida, mas vida eterna. Entenda, irmãos, que quando Jesus da casa de Jairo, aquele alvoroço, as pessoas chorando, e quando Jesus fala: onde está a menina? Jesus chama para fazer milagre. Jesus não precisa de multidão. Para fazer milagre não precisa de multidão. Aleluia, Jesus. Vou fazer igual com o Candemar. Vou falar, Jesus. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que agem dessa forma. Eu só vou pregar se lá tiver 100, 150 pessoas. Eu só vou pregar se lá tiver uma multidão de pessoas. Mas eu conheço um dos maiores pregadores que já existiu nessa terra. Deixou uma grande multidão para pregar somente para uma pessoa. Porque para Jesus ele fala: eu te ensinarei uma alma salva que quer tudo como perdido. Jesus, irmãos, o Deus que não conhecemos, ele é um Deus de multidão e ele é um Deus de uma pessoa. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Então Jesus chama Pedro, Tiago e João. Não precisa de multidão aqui. E chama a família da mulher. Vamos entrar dentro da casa. E quando Jesus entra dentro daquela casa, Jesus vê a menina morta ao trabalhar do Espírito Santo. A Bíblia diz que naquela época o Espírito Santo ele não tinha o poder de vir e ficar. Ele tinha o poder de vir e ir. Aleluia. Mas quando Jesus chega naquele quarto, vê aquela menina morta, Jesus senta na cama, filtra os olhos. Quando Jesus ele olha, você sabe quem estava do lado de Jesus? O Espírito Santo, esperando sua ordem. Sua ordem. Quando Jesus fala: menina, levanta, o Espírito Santo faz isso. Receba o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Igreja, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu só falar uma coisa. Jesus parou de fazer milagre? Igreja? Jesus parou. Porque a minha Bíblia diz: a tua confere. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. O nosso Deus, ele não é um Deus imutado. Deus nunca mudou, ele é o mesmo. A única coisa que está faltando hoje, está faltando fé. A Bíblia diz: tudo é pela fé. Sem fé, mas tudo tendo fé, tudo se torna possível. Aleluia. Até para Deus tem fé. Até para você andar tem que ter fé. Até para você trabalhar você tem que ter fé.
Deus. A gente vai pregar nos lugares aí. Eu ando aqui tudo pregando para fora, irmão. Tem pessoas que vêm pregar aqui em Tarantinga, eu já vi. Pessoas que morrem. Pastores, que igrejas morrem de Tarantinga. As pessoas falam isso. Tem hora que eu tinha andado, pastor Eliário, aí para fora aí, as igrejas estão apertadas de gente. E eu pergunto, às vezes a pessoa fala, o negócio é só que não tem em geral. E eu ando em muitos lugares. E eu vejo que não é a forma, não é que a pessoa está falando. Não é a forma que as pessoas estão falando. De 10 anos para cá o evangelho veio. Vem cair, vem cair, vem cair. Se você falar, se tem que estar aqui, se tiver 1.500 crentes é muito. Se tem que estar aqui, tiver 1.500 crentes cristãos que está na presença, é muito. E se você me perguntar, tem mais de 10 mil desviados. Tem mais de 10 mil desviados. Você sabe o que está faltando? Fé. Aleluia, Jesus. Sabe o que Deus nos deu? Deus nos deu cajado. E esse cajado, ele tem o poder de nós chegar lá e arrastar as ovelhas que está perdida. Os pais. Arrastar. Mas deixa eu falar, irmãos. Aqui tem 3 tipos de ovelha. 3 tipos de ovelha. Tem a ovelha que se perde e tem a ovelha que se fica rebelde e sai. A rebelde, o pastor pode ir atrás não, irmãos. Mas aquela que se perdeu tem que ir atrás. Aquele diz lá as 99 e vai daquela que se perdeu. Sabe por que a rebelde o pastor não pode ir atrás? Sabe por quê? Isso é uma aprendizagem. Essa rebelde que sai, na rebeldia, sai. Assim, ele tem que ir lá fora, sofrer, apanhar, se humilhar e desejar até de comer as bolotas, né? De lavagem que era para dar para os porcos. Aí é onde que a visão dele vai abrir. Na casa do meu pai tinha tudo. Na casa do meu pai eu comia melhor comida. Na casa do meu pai eu bebi o melhor vinho, a melhor carne. E eu estou. Aí aonde que essa ovelha, ele poderia ter perdido tudo. Ele perdeu tudo, perdeu a sua riqueza, perdeu a tua idade, ele perdeu tudo. A única coisa que ele não perdeu foi o caminho de voltar para casa. Porque ele voltou com as suas próprias pernas, aleluia. Mas entenda, irmãos, enquanto ele volta, o Pai está de braços abertos para o receber. Aleluia, você entendeu que tem ovelha que ela que tem que voltar para casa? Mas tem ovelha que nós temos que buscar. Correr atrás. Aleluia, Jesus. Jesus naquela casa fez um grande milagre. Ressuscitou aquela jovem e pegou e deu para o pai. Chegou no meio da multidão. Jesus pegou aquela jovem no meio da multidão e falou: a menina viva. O cara não entende Jesus, mas a menina morreu. Jesus de fato morreu. Mas o dono da vida está aqui. Aquele que tem poder para ressuscitar a morte está aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Entenda que naquela casa estava, aleluia, um cortejo. Estava ali naquela casa, aleluia, pessoas chorando, velando o corpo, aleluia. A história mudou, igreja. A história mudou. Agora estava fazendo, foi um culto de ação de graça. Pelo milagre que tinha recebido naquele lugar. Entenda que nessa noite, igreja, aonde Jesus ele entra, aleluia, tem que ter culto de ação de graça. Aonde o milagre que Jesus faz, tem que ter culto de ação de graça. Aleluia, os milagres que Jesus vai fazer, tem que ter culto de ação de graça. Aleluia, louvado seja Deus. Fala assim para quem nessa noite, na tua casa. Fala assim, toca o teu irmão, fala assim, na tua casa vai ter culto de ação de graça. Porque quando você entrou nessa noite aqui, você entrou, aleluia, louvado seja Deus. Agora você vai sair daqui, não parece uma maneira que for, mas vai sair daqui cheio da graça, cheio do poder de Deus. Porque eu entendo, irmão, que a promessa que Deus fez não foi só para o pastor Gilmar, não foi só para o pessoal aqui, foi feito para aquele que queira
a promessa de Deus. A promessa de Deus. A presença do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Agora imagina no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Uma da promessa que Jesus fez no passado. Uma da promessa que Jesus fez no passado. Aleluia, Jesus. Naquele grande dia, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe o que é isso? Aleluia. Jesus, a promessa que o Pai tem feito no passado, aleluia, vai se cumprir. Lá no livro de João, capítulo de número 16, versículo 7, Jesus ele chama o seu discípulo com uma única instrução. Jesus ele reúne o seu discípulo e chama para uma única instrução. Aleluia. É o que a igreja gosta. Aleluia. Eu já gosto dessa palavra. Jesus chama o seu discípulo a única instrução. Jesus vai falar: é que eu vá. Porque se eu não for aqui, o Consolador não virá a vós outros. Mas se eu for, envia-o a vós outros. O discípulo, irmão, não entendeu. O discípulo, Marcos, começou a chorar. Ah, Jesus, não vai. Não nos deixe, aleluia, não nos abandone. Quem é que vai pregar a palavra? Quem é que vai nos consolar? Mas aquele povo, o discípulo, não entendeu que Jesus está falando. Olha, aleluia, vai dizer, então você lembra da promessa que o Pai tinha feito no passado? Porque se eu vá, aleluia, enviar vou-ei, aleluia, aquele que o outro não conhece. Jesus estava falando de uma pessoa, igreja, de uma pessoa que tem sentimento, de uma pessoa, aleluia, que tem ciúmes de você, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Jesus estava falando desta promessa, aleluia, Jesus de Nazaré. Era necessário que Jesus vai para que ele vinha manifestar na minha vida, na sua vida e na vida da igreja de hoje. E crê nessa palavra que ele está. Que crê nessa palavra, levanta a tua mão bem, que crê nessa palavra. A Bíblia vai dizer, no livro de Atos Apóstolos, capítulo de número 2, Jesus sobe para a glória. Jesus sobe para a glória. Após 40 dias, Jesus disse: ficais todos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder e glória. Sabe o que é isso? Porque naquela época o discípulo tinha medo de morrer. Naquela época o discípulo nenhum era convertido. Naquela época o discípulo não tinha dom de ministrar a palavra, não tinha dom de expiação, não tinha dom de cura, a não ser que Jesus desse uma ordem, aleluia. Jesus falou: olha, ficais todos em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos. Porque Jesus, eu vou, e quando eu for, enviar-vos-ei aquele que vai mudar a história. Aquele que vocês vai ser cheio da glória, não vai temer a morte, aleluia. Aquele que é recebido pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. O pecado não vai ter poder dele, aleluia. Jesus de Nazaré não tem poder, irmão. O pecado não tem poder para quem tem um Espírito de verdade, aleluia. Jesus de Nazaré, sabe por quê? Porque a Bíblia é Espírito Santo 24 horas na vida dele, aleluia. Não passa uma pessoa cheio do poder de Deus, aleluia, louvado seja Deus. O pecado vai ter que bater de retirado. O pecado não vai ter poder na vida de alguém que tem o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia. Porque não tem vez para pecado para quem tem o Espírito Santo de Deus. Enquanto ele estava todos reunidos, irmãos, se coloca de pé nessa noite. A Bíblia diz no livro de Levítico 13, versículo 6: o fogo arderá continuamente no altar e o fogo não se apagará. Não se apagará. Tem fogo do Espírito aqui nessa noite?
A Bíblia diz que estavam todos reunidos. Segura na mão do teu irmão dessa noite. Que aquele mesmo Espírito que curou a vida de Jairo, aquele mesmo Espírito que restaurou o leproso, aquele mesmo Espírito que deu poder, aleluia, para o discípulo pregar a palavra, esse mesmo Espírito que está aqui